Caro empreendedor, caro founder, você sabia que startups ou pequenas empresas mais tradicionais, elas enfrentam desafios muito semelhantes no início das suas jornadas e que esses desafios, esses problemas, eles são de origem jurídica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um ponto essencial para o sucesso de uma empresa: a estruturação societária e a definição de como os lucros serão divididos entre os sócios. Se você está pensando em abrir um negócio, criar uma startup ou até mesmo se já é sócio de uma empresa ou founder de uma startup, saiba como o memorando de entendimentos pode ser o seu maior aliado a fim de evitar conflitos societários no futuro. De um lado, nós temos as empresas mais tradicionais, que normalmente seguem modelos de negócio ou ideias um pouco mais previsíveis. De outro lado, nós temos as startups, que costumam seguir modelos de negócio ou ideias de alto risco e normalmente vinculadas a algum setor tecnológico. Mas apesar das diferenças consideráveis entre os modelos de cada uma, existe uma coisa em que ambas precisam para que haja sucesso no seu futuro, que é a colaboração entre os sócios. É compreensível que os sócios no início do empreendimento estejam ansiosos, extremamente empolgados em fazer com que a sua ideia dê certo, que seu produto ou seu serviço seja bem desenvolvido, que as vendas comecem e aquele empreendimento comece efetivamente a gerar renda, a gerar lucro. Entretanto, essa ansiedade, essa empolgação dos sócios no início do empreendimento não pode fazer com que questões importantes, ainda que jurídicas e burocráticas, fiquem de lado e não sejam efetivamente definidas. E é aí que o memorando de entendimentos vai entrar. Mas o que é exatamente o memorando de entendimentos e para que ele serve? Muitas vezes novos negócios, uma nova startup, uma ideia que está surgindo entre algumas pessoas, ainda não chegou naquele estágio em que os founders, os idealizadores, eles descobriram ou testaram se aquilo é realmente viável. E por esse motivo, ainda não abriram uma empresa, ainda não formalizaram aquilo por meio de um CNPJ. Entretanto, é possível, por meio do memorando de entendimentos, ainda antes de abrir o CNPJ, de abrir a empresa, definir algumas coisas muito importantes na relação entre essas pessoas. Então imagine evitar conflitos antes mesmo que eles aconteçam. Por isso, através do memorando de entendimentos, é possível definir questões como o lucro será dividido futuramente, quando a empresa será aberta, qual é o gatilho que fará com que efetivamente a empresa seja aberta e essas pessoas se tornem sócias, como se dará os investimentos por parte de cada sócio, alguém está entrando com dinheiro, outro com bens, outro apenas com expertise. De quem é aquela ideia e de com quem ficará a propriedade intelectual depois que a empresa será aberta? Ou, se um dos sócios, futuros sócios no caso, resolver sair daquele empreendimento, como serão devolvidos os valores que ele aportou? Pelo pouco que nós já falamos anteriormente, é possível verificar que entre os sócios podem existir diferentes ideias e noções de como as coisas acontecerão no futuro. E também como os lucros serão divididos. Existem, como eu costumo dizer, muitas expectativas que não são ditas, já que no início, como o lucro ainda não aconteceu, não foi debatido como ele será dividido. Quando o momento chegar, quando o lucro efetivamente acontecer, e isso jamais tenha sido debatido entre os sócios, pode gerar algum conflito de ideias. E é por isso que o memorando de entendimentos ou acordo de sócios é tão importante, porque ele faz com que os sócios tratem disso antes que a questão ocorra. Mas beleza, João, você já falou que o acordo de sócios e o memorando de entendimentos é muito importante e que nós devemos tratar sobre os lucros. Então, o que exatamente nós tratamos neste documento no que se refere aos lucros da empresa? Primeiro ponto, periodicidade. Como eu disse antes, existem muitas maneiras de se dividir o lucro. Como que isso vai ser feito? Mensalmente? Trimestralmente? Ou até mesmo anualmente? Segundo ponto, reinvestimentos. Qual é a porcentagem destes lucros que serão reinvestidos na empresa? Ou seja, o lucro será
em parte dividido entre os sócios e a outra parte deixada na empresa para investimentos em marketing, por exemplo, expansão da estrutura física da empresa? Ou será 100% dividido entre os sócios? Terceiro ponto, fluxo de caixa. É muito importante que toda empresa tenha um fluxo de caixa. Isso permite uma maior segurança e estabilidade nas operações do dia a dia. Ou seja, é possível prever que parte dos lucros serão deixados e às vezes até aplicados, investidos, mas deixados na conta da empresa para que haja a formação de um fluxo de caixa. Quarto ponto, um pouco diferente prioridade entre os sócios. Imagine que um dos sócios tenha investido muito mais dinheiro no começo do empreendimento, mas não tenha optado por ter uma participação societária maior e a participação é igual entre todos. Pode-se prever que no futuro, quando os lucros começarem a acontecer, ele irá receber uma porcentagem maior dos lucros para poder ter o ressarcimento, o pagamento desse investimento maior que ele fez lá no início. Metas individuais. É possível prever que, além dos lucros que serão divididos, parte deles serão distribuídos entre os sócios de acordo com metas que vão ser estabelecidas, como vendas, novos clientes e por aí vai. Agora, fugindo um pouco, o sexto ponto da questão do lucro, mas que impacta também nessa questão, é a saída dos sócios. Se um dos sócios quiser sair do empreendimento, como os haveres, os lucros que a empresa auferiu em períodos anteriores àquela saída será distribuído? Será distribuído de uma única vez? Será pago em parcelas? Haverá uma carência? Tudo isso é muito importante de se verificar, porque uma saída repentina de um sócio e o pagamento de haveres em uma única parcela pode gerar um impacto muito grande no caixa, no demonstrativo da empresa. Sétimo ponto, demonstrações financeiras. Ok, nós temos lucro, mas como esse lucro será calculado? Como ele será então demonstrado e as contas serão prestadas entre os sócios? Isso tudo pode ser definido e organizado. E finalmente, claro que ninguém quer que isso aconteça, mas os conflitos podem acontecer e são muito comuns na verdade. Uma grande porcentagem das novas empresas são fechadas e não dão certo porque houveram conflitos societários. Então, se eles vierem a acontecer, como eles serão resolvidos? Mediação e arbitragem é uma opção. A criação, a existência, dependendo do porte da empresa, de uma comissão específica para isso, de um conselho deliberativo. Percebam então que este documento é muito flexível e ele permite uma criatividade muito grande, dentro dos ditames legais, é claro, mas uma criatividade muito grande para que a relação dos sócios seja desenhada, seja formalizada de acordo com a realidade de cada empresa, de acordo com as expectativas de cada grupo de sócios, que é muito diferente dentre si. Concluindo, é por esses motivos e tantos outros, são tantas outras cláusulas que nós podemos prever nesses documentos, que é importantíssimo que essa estruturação societária ela seja realizada logo no início do empreendimento. Como eu disse, por meio do memorando de entendimentos, é possível desenhar um pouco como essa relação societária se dará antes mesmo que a empresa seja aberta. E assim nós podemos evitar problemas e garantir que o empreendimento tenha um crescimento saudável. Lembre-se, o sucesso de um negócio ele começa na base. E uma base sólida, firme, ela é construída por meio de muita clareza e planejamento. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com aquele seu amigo empreendedor. Até o próximo vídeo.